Ache agora o caminho para seu dinheiro com essa oração a Santo Expedito e São Longuinho. Eu sou Renato, e hoje, convido você a rezar comigo pedindo a Deus, para que Ele ilumine os caminhos para a prosperidade em sua vida financeira. Está se afogando em dívidas? Precisa de ajuda em sua carreira profissional? Gostaria de ter uma sorte incrível para jogos e apostas? Então venha comigo pedir a Deus, para que por meio desta intercessão, Ele mostre a você o caminho certo para conseguir mais dinheiro. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Santo Expedito e poderoso São Longuinho, santos fiéis que diante de Deus têm alcançado tantas graças e atuado como intercessores nas situações urgentes e nos caminhos escondidos da vida, venho humildemente abrir meu coração diante de vós. Sei que a sabedoria e a sorte não nascem do acaso, mas sim da providência divina, do olhar atento do céu sobre cada passo dado, sobre cada decisão tomada, sobre cada intenção verdadeira que brota do íntimo do ser. Venho buscar, através de vossa presença santa, a intercessão que me leve a conquistar os bens necessários para que minha vida alcance estabilidade, segurança e tranquilidade. Santo Expedito, que enfrenta com rapidez as necessidades dos que o invocam com fé, clamo por tua atenção. Não permitas que as oportunidades escapem diante dos meus olhos por distração ou hesitação. Que minha mente esteja desperta, que o discernimento me acompanhe e que nenhuma chance de progresso material se perca pelo caminho. Que meus pensamentos sejam lúcidos, que minha atenção esteja voltada para o que realmente importa e que meus passos me conduzam sempre à direção mais próspera e protegida. Intercede para que eu saiba identificar o que me faz bem, o que traz estabilidade verdadeira, o que leva ao êxito e à conquista duradoura. Que o medo, a dúvida e a confusão se dissipem, e que a clareza se mantenha em minha mente para que eu possa fazer escolhas acertadas. São Longuinho, que com tua ajuda milagrosa tantas vezes fazes com que aquilo que se perdeu seja reencontrado, imploro que olhes por mim para que nenhum recurso se perca de minhas mãos. Que tudo aquilo que me é de direito, que me pertence por herança divina, por trabalho justo, por merecimento reconhecido, chegue até mim sem desvios, sem desvaneios, sem obstáculos invisíveis. Que eu possa reencontrar o caminho do acúmulo legítimo, do resultado favorável, da abundância estável. Que minha sorte esteja voltada para o bem e que os ventos mudem a meu favor, retirando do meu caminho os empecilhos que atrapalham o fluxo positivo da riqueza. Que o inesperado me traga boas surpresas, que os dias sejam acompanhados de boas novas, e que os acontecimentos me coloquem em vantagem diante da vida. Peço que toda porta fechada pela inveja, pela maldade ou pelo egoísmo daqueles que não aceitam meu progresso se abra diante da permissão do Altíssimo. Que nenhuma armadilha, disfarce ou intenção oculta tenha êxito contra minha caminhada. Que a proteção do céu me envolva nos momentos mais críticos, que o olhar de Deus seja constante sobre minhas atitudes e que tudo aquilo que faço com honestidade se transforme em frutos visíveis. Que meu trabalho produza resultados, que minha mente encontre caminhos para multiplicar meus recursos, e que eu saiba guardar, administrar e investir com inteligência tudo aquilo que chega em minhas mãos. Que a ganância alheia não alcance o que me pertence e que nenhuma artimanha tenha êxito contra mim. Santo Expedito, guerreiro da fé, tu que não hesitas em agir quando o tempo é curto, que tua prontidão se una à minha necessidade de alcançar um destino mais próspero. Que meu nome seja lembrado nas reuniões que definem novas oportunidades, que minha imagem seja vista com respeito e que meu valor seja reconhecido por aqueles que podem estender oportunidades inesperadas. Que
Que os caminhos do dinheiro fluam para minha vida de maneira honesta, constante e abençoada, e que os recursos materiais não se esvaiam em mãos erradas. Que nenhuma armadilha consiga me tirar do foco e que eu esteja cercado de pessoas de bem, de conselhos sábios, de ambientes favoráveis à realização de meus objetivos. São Longuinho, com teu auxílio poderoso, venho suplicar sabedoria para que eu saiba usar cada valor conquistado com consciência. Que nada seja desperdiçado, que nada se torne motivo de vaidade ou queda, mas que tudo me conduza à estabilidade e ao merecimento de cuidar do que é meu. Que meus negócios prosperem, que meus projetos encontrem apoio e que a sorte caminhe ao meu lado sem que eu precise implorar por favores. Que o inesperado me surpreenda com bênçãos, que os dias difíceis sejam suavizados por soluções que se revelem de forma oportuna, e que o bem sempre encontre caminhos para chegar até mim. Que todos os bloqueios criados por palavras maldosas, pensamentos negativos, maldições lançadas ou desejos de ruína por parte daqueles que não suportam minha ascensão sejam quebrados diante da justiça divina. Que aquilo que foi tramado na sombra se desfaça diante da luz de Deus, e que nenhuma mentira prospere contra mim. Que meu caminho seja pavimentado com boas oportunidades, que o dinheiro não se afaste da minha casa, que meus bens sejam preservados e multiplicados. Que eu saiba proteger o que conquisto, que minha intuição me conduza sempre pelo lado certo e que minha confiança em mim mesmo seja fortalecida a cada vitória. Peço que toda semente de abundância seja cultivada dentro de mim. Que eu tenha calma para esperar o momento certo, coragem para tomar decisões importantes e discernimento para não cair em armadilhas disfarçadas de oportunidades. Que eu saiba manter a fé mesmo diante dos desafios e que minha mente jamais se feche àquilo que pode me trazer progresso. Que minhas ideias encontrem apoio, que meus planos sejam bem executados e que eu encontre aliados fiéis ao longo do caminho. Que as pessoas certas se aproximem de mim, aquelas que têm boas intenções, aquelas que valorizam um trabalho honesto, aquelas que reconhecem o valor de uma caminhada digna. Santo Expedito, São Longuinho, que vossas bênçãos me acompanhem diariamente. Que o amanhã seja melhor que o hoje, que minha vida seja construída com alicerces firmes e que eu nunca mais conheça a escassez, a instabilidade ou o medo de perder aquilo que me foi confiado por Deus. Que minha casa seja cheia de fartura, que minha conta esteja sempre com saldo positivo, que minha carteira não fique vazia, que minha mesa esteja sempre abastecida e que eu tenha condições de realizar sonhos materiais com paz no coração. Que nada me falte e que eu possa também ser instrumento de bênçãos na vida dos que amo, daqueles que caminham comigo com sinceridade e verdade. E que, por fim, ao olhar para trás, eu veja com gratidão tudo o que alcancei, sabendo que vossa intercessão diante do Altíssimo foi essencial para cada conquista, para cada oportunidade, para cada valor que permaneceu. Que minha história seja marcada pela superação, pela sabedoria e pelo acúmulo digno de bens que permitam uma vida tranquila e abençoada, dentro da vontade divina e longe das armadilhas daqueles que desejam o contrário. Santo Expedito, guerreiro da fé, e São Longuinho, auxiliador naquilo que se perde e no que se espera encontrar, diante da grandeza divina, suplico com sinceridade, com fé firme, com o coração aberto e com a alma cansada de dívidas que apertam e limitam os dias, clamando por auxílio para alcançar a libertação de toda cobrança que pesa, de todo débito que corrói a paz, de todo valor que falta e se faz necessário. A vida tem se tornado um caminho repleto de desafios financeiros, e muitas vezes o desânimo se aproxima quando os compromissos se acumulam e o dinheiro não acompanha as necessidades. O cansaço de calcular o que não se pode pagar, de olhar vencimentos chegando sem saber como quitá-los, tem se tornado uma constante. Por isso, clamo com humildade, pedindo a intercessão de ambos diante do Deus Altíssimo, para que toda dívida encontre seu fim, para que cada pendência financeira seja resolvida, para que minha vida alcance tranquilidade econômica e que nenhuma cobrança, direta ou velada, continue a cercar meus pensamentos e noites.
Peço que tudo aquilo que dificulta a estabilidade se transforme em oportunidade de equilíbrio. Que os caminhos para conseguir pagar o que se deve sejam amplos, possíveis e dentro do que é justo. Que nenhuma promessa de alívio venha carregada de armadilhas, que nenhum contrato traga mais dor do que solução, que nenhuma tentativa de sair do sufoco acabe aprofundando ainda mais os buracos financeiros. Que o olhar divino esteja atento às decisões que precisam ser tomadas, e que a sabedoria seja constante para escolher aquilo que leva à libertação definitiva do peso das dívidas. Que cada valor que chega às minhas mãos seja suficiente para quitar, para equilibrar, para manter a dignidade de uma vida vivida sem cobranças incessantes. Que eu consiga dizer adeus às pendências que arrastam anos, aos juros que consomem mais do que se tem, aos compromissos que foram assumidos com esperança e acabaram se tornando correntes nos pés e na mente. Santo Expedito, reconhecido por agir diante das urgências, olha com atenção para esta necessidade, pois os dias passam e as contas não esperam. Que teu nome, carregado de fé, seja o sopro de alívio para quem busca uma solução prática, rápida e possível diante do desespero causado pelo acúmulo de dívidas. Que as portas do céu se abram para esta causa, e que o auxílio de Deus me alcance não só com os meios para pagar tudo o que deve ser pago, mas também com sabedoria para nunca mais retornar ao mesmo estado de escassez. Que o sustento esteja garantido, que o dinheiro não falte, que os recursos estejam presentes quando o vencimento chegar, que nada se perca, que tudo seja calculado com clareza e direcionado com inteligência. São Longuinho, cuja fama se construiu entre reencontros e bênçãos escondidas em pequenos sinais, rogo para que traga de volta tudo que foi perdido por má administração, por momentos de descontrole, por decisões feitas sem a orientação devida. Que eu possa encontrar soluções eficazes, pessoas certas, ideias que tragam o valor necessário e a oportunidade de reverter dívidas antigas e recentes. Que meu nome fique limpo diante dos registros que acompanham a vida financeira, que meu CPF esteja livre de pendências, que os credores se tranquilizem e que nenhum telefonema traga o peso da cobrança. Que os dias seguintes sejam mais leves, que os boletos se apresentem quitados, que as faturas se encerrem zeradas, que o extrato bancário indique saldo positivo, e que minha carteira seja sinal de provisão e estabilidade. Que todos os planos feitos com boa intenção, mas que acabaram resultando em compromissos maiores do que se podia cumprir, encontrem solução. Que aqueles que aguardam pagamentos tenham paciência e compreensão, e que toda negociação seja concluída com justiça e paz. Que o coração não se angustie diante dos prazos, que a mente não se afogue nos números negativos, que os caminhos estejam livres para as bênçãos materiais se manifestarem com clareza e constância. Que eu saiba usar o que recebo com consciência, que não falte planejamento e que as tentações que levam ao consumo desnecessário sejam evitadas. Que nenhuma nova dívida se forme, que nenhuma falsa promessa de facilidade me conduza a novos compromissos financeiros que fujam da realidade. Santo Expedito e São Longuinho, peço proteção diante dos perigos que rodeiam o mundo financeiro. Que as armadilhas do consumo exagerado, da sedução por aquilo que não é prioridade, sejam evitadas. Que eu saiba distinguir o necessário do supérfluo, o essencial do que apenas alimenta aparências. Que cada centavo seja valorizado, que cada ganho seja administrado com sabedoria e que cada escolha me aproxime da liberdade definitiva. Que eu possa viver sem o medo das cobranças, sem o peso das faturas, sem o receio de abrir a correspondência, sem o susto ao olhar o saldo bancário. Que os dias sejam marcados por organização, que as finanças estejam em ordem, que a vida seja regida pela paz que vem quando não se deve nada a ninguém. Que os erros do passado sirvam de lição e não mais como cicatrizes que continuam a doer. Que a abundância encontre morada em minha realidade, não por vaidade ou ganância, mas pela necessidade legítima de ter tranquilidade. Que eu possa investir no essencial, garantir o sustento,
oferecer conforto aos que amo e ainda ter reserva suficiente para não viver no limite. Que nenhuma crise econômica me derrube, que nenhuma instabilidade geral abale a base que Deus constrói através da intercessão de vocês. Que os ganhos venham de maneira contínua e justa, que os resultados dos meus trabalhos sejam valorizados, que os clientes, os patrões, os parceiros ou os investidores reconheçam o valor das minhas entregas e retornem com fidelidade e remuneração adequada. Peço que o céu permita esse recomeço, não como uma repetição dos erros passados, mas como um novo tempo de equilíbrio. Que as bênçãos não apenas cheguem, mas permaneçam. Que os pagamentos sejam feitos sem atraso, que as parcelas se encerrem sem susto, que cada dívida tenha fim. Que o nome limpo seja sinal de dignidade, que o crédito esteja restaurado, que o respeito financeiro seja conquistado novamente. Que os olhos brilhem ao ver a conta paga, que o coração encontre serenidade ao final do mês, que as noites sejam tranquilas por saber que não há cobranças à espreita. Que a mão que escreve esta oração possa em breve assinar a última quitação, celebrar o fim dos débitos e agradecer por uma nova etapa onde tudo se alinha ao que Deus quer para mim. Que a intercessão de Santo Expedito e São Longuinho esteja presente não apenas hoje, mas em todos os dias que ainda virão, para que cada passo futuro continue firme na direção de uma vida sem dívidas, sem apertos, sem preocupações que tiram o sono e a saúde. Que o equilíbrio financeiro seja constante, que os frutos do trabalho sejam suficientes, e que a abundância, mesmo que modesta, seja verdadeira, contínua e honesta. Que esta oração suba aos céus e encontre acolhida, não como um lamento, mas como um chamado sincero por libertação. Que o tempo da escassez fique para trás e que, com fé, eu caminhe para a libertação total. Santo Expedito, defensor daqueles que enfrentam os desafios do tempo presente com coragem, e São Longuinho, conhecido por ajudar a encontrar o que parece distante ou escondido, uno meu coração ao céu nesta prece dirigida com sinceridade e clareza. Peço que minha vida profissional seja agraciada com sorte real e sucesso visível, que minha trajetória não se perca em meio às incertezas, que as portas certas se mostrem com nitidez, e que as oportunidades venham acompanhadas de estabilidade, reconhecimento e justiça. A caminhada profissional traz consigo responsabilidades, prazos, metas, exigências e, muitas vezes, a sensação de estar preso à rotina sem retorno. Por isso, volto meus pensamentos àqueles que são ouvidos diante de Deus, pedindo auxílio verdadeiro para que cada passo dado em minha carreira seja seguro, promissor e direcionado ao progresso. Que as decisões importantes estejam alinhadas àquilo que é sábio, que as escolhas profissionais não sejam conduzidas por ilusões ou promessas vazias, mas por aquilo que traz resultado concreto. Que minha mente esteja clara, que meu discernimento funcione com precisão, e que minhas palavras, quando colocadas diante de superiores, clientes ou parceiros, transmitam confiança, profissionalismo e competência. Que eu seja notado pelas minhas qualidades, pelas habilidades que possuo, pelo talento que carrego e pelo comprometimento com o que realizo. Que as pessoas certas cruzem meu caminho no momento oportuno, que as conversas certas ocorram no tempo ideal, que as notícias boas cheguem com frequência e tragam alívio, mudança e avanço. Santo Expedito, intercessor nas causas urgentes, olha para minha necessidade de estabilidade, de destaque merecido, de progresso profissional que não dependa apenas de esforço, mas também da chance certa, do encontro com quem valoriza o trabalho bem feito, da sorte que chega quando tudo parece parado. Que os desafios não me paralisem, que os dias difíceis não retirem meu ânimo e que cada manhã traga a possibilidade de algo melhor. Que a área em que atuo seja fértil de possibilidades, que minha atuação seja respeitada e que os frutos das minhas ações estejam sempre ligados à prosperidade. São Longuinho, cujo nome é lembrado por reencontros com aquilo que parecia perdido, peço que interceda diante de Deus para que talentos esquecidos em mim despertem, para que habilidades que o tempo abafou sejam novamente valorizadas.
Que a sorte caminhe ao meu lado em todas as entrevistas, apresentações, reuniões, projetos e negociações. Que cada tentativa seja mais do que um ensaio, mas uma real chance de subir, de conquistar, de ser visto como alguém que merece ir além. Que nenhuma injustiça me atrase, que nenhum ambiente tóxico me paralise, que nenhuma competição desleal me derrube. Que tudo aquilo que foi feito com dedicação e seriedade volte para mim em reconhecimento, em promoções, em conquistas e em caminhos que se desdobram. Peço que novas oportunidades surjam de maneira clara, que nenhuma chance passe despercebida, que minha sensibilidade esteja atenta para o momento exato em que devo agir. Que nenhuma proposta que traga benefício real seja ignorada, que nenhuma ligação importante seja perdida, que nenhuma mensagem que possa mudar minha realidade profissional seja deixada de lado. Que minha imagem diante dos outros seja associada à responsabilidade, à seriedade e à eficiência. Que os que convivem comigo no trabalho reconheçam meu valor e que meus superiores enxerguem com clareza meu potencial. Que as portas que pareciam fechadas se mostrem abertas com nitidez, e que aquilo que antes parecia impossível se torne realidade. Que as mudanças necessárias não sejam acompanhadas de medo, mas de entusiasmo. Que novas fases comecem com clareza e segurança. Que o medo do desconhecido dê lugar à esperança firme, que a insegurança ceda espaço à confiança. Que o brilho no olhar não se apague, que a motivação continue presente mesmo diante dos obstáculos e que nada seja grande o bastante para impedir meu progresso. Que as metas profissionais sejam alcançadas uma a uma, com os recursos corretos, com apoio justo, com presença divina. Que o dinheiro fruto do meu trabalho seja suficiente para proporcionar uma vida digna, com paz, planejamento e liberdade. Santo Expedito, peço tua intercessão junto ao Altíssimo para que eu nunca me perca em comparações, para que minha mente esteja livre das dúvidas que paralisam e dos medos que atrasam. Que meu ambiente de trabalho seja saudável, que as relações profissionais sejam regidas pela ética, que os interesses escusos não se aproximem e que nenhum obstáculo humano se transforme em barreira duradoura. Que as palavras mal intencionadas sejam silenciadas, que os olhares invejosos percam força, que nenhuma sabotagem consiga se enraizar. Que minhas ações sejam protegidas contra armadilhas, que minha carreira caminhe por trilhas livres e limpas, que os caminhos se iluminem mesmo quando tudo parecer escuro. São Longuinho, auxilia na construção de novas realidades profissionais. Que novas propostas surjam quando menos se espera, que os contatos certos apareçam de forma natural, que os resultados sejam tão evidentes que não possam mais ser ignorados. Que os talentos que me foram dados por Deus estejam sempre ativos e me ajudem a conquistar, a prosperar, a avançar. Que eu seja lembrado em momentos decisivos, que meu nome esteja em boas recomendações, que meu perfil profissional se destaque onde for analisado. Que minha reputação no trabalho esteja limpa, forte e inspiradora. Peço que a sorte me acompanhe desde a chegada de uma nova oportunidade até a concretização do sucesso. Que as conversas certas fluam com leveza e verdade, que os dias não passem sem produtividade e que as conquistas sejam constantes. Que cada vitória profissional seja motivo de gratidão e não de vaidade, que cada passo dado para frente esteja conectado ao bem maior. Que nada me distraia do que é necessário, que nada me seduza para atalhos perigosos, que eu permaneça centrado naquilo que é justo e verdadeiro. Que os dons que carrego sejam ferramentas úteis e práticas, que minhas ações tenham impacto positivo em todos os ambientes em que atuar, e que meu trabalho seja instrumento de mudança para mim e para quem caminha ao meu redor. Santo Expedito, São Longuinho, agradeço por ouvirem esta oração extensa, profunda e cheia de esperança. Que minha vida profissional seja marcada por um tempo novo, onde o reconhecimento, a sorte, a oportunidade e o sucesso caminhem juntos. Que nada seja pequeno quando feito com dedicação,
e que tudo aquilo que parecia distante se aproxime com rapidez. Que cada manhã comece com ânimo renovado e que cada noite termine com satisfação pelo que foi realizado. Que a bênção de Deus alcance minha carreira, meus projetos, meus objetivos e transforme meu trabalho em sinal de equilíbrio, estabilidade e realização. Que nada me falte para continuar seguindo em frente. Santo Expedito, defensor das causas urgentes e auxiliador daqueles que se veem cercados de necessidades reais e imediatas, e São Longuinho, aquele cuja intervenção sutil muitas vezes proporciona reencontros improváveis e acasos felizes, dirijo esta prece com confiança, colocando diante de vós o desejo sincero de alcançar algo que mude completamente minha realidade. Que vossas intercessões junto ao trono do Altíssimo façam com que uma sorte incomum e inacreditável toque meus caminhos no exato instante em que meus pensamentos estiverem voltados para jogos e apostas. Que os números corretos, os palpites certeiros, as escolhas certas e os momentos exatos se alinhem como nunca antes, não por acaso, mas por um toque vindo do alto, um direcionamento vindo de esferas que ultrapassam o entendimento humano e que agem com poder silencioso e absoluto. Santo Expedito, peço com confiança que a sorte inesperada bata à minha porta e transforme aquilo que antes era apenas esperança em resultado. Que as probabilidades se ajustem de maneira surpreendente, que os ventos se voltem a meu favor, que o que parecia incerto se defina com clareza e que, no instante certo, a vitória financeira me alcance por meio dessas apostas. Que a mão invisível da providência toque cada detalhe das escolhas feitas, que nenhum erro impeça o acerto, que nenhuma distração atrase o momento da virada. Que aquilo que muitos chamam de coincidência se transforme em milagre, que os bilhetes escolhidos contenham a chave de uma nova etapa em minha vida, onde a liberdade financeira seja uma realidade concreta, onde dívidas se apaguem, onde o medo do amanhã perca espaço e onde a alegria de poder respirar tranquilo preencha cada dia. São Longuinho, cuja fama atravessa gerações como aquele que auxilia a recuperar o que parecia distante, peço que o que me falta seja encontrado por tua intercessão. Que a sorte que não tem sido vista, que o acerto que ainda não chegou, que o prêmio que ainda não veio, tudo isso se apresente com naturalidade e impacto. Que os olhos estejam abertos no momento certo, que os pensamentos não hesitem no instante da decisão, que a intuição guie as escolhas sem vacilo. Que os números vencedores sejam escolhidos com precisão, que o acaso se torne aliado, que o inesperado me favoreça. Que a sorte corra em minha direção como um rio forte que não pode ser contido. Que essa sorte não apenas toque, mas transforme. Que se manifeste de maneira tão evidente que não restem dúvidas sobre sua origem divina. Santo Expedito, guerreiro da fé que age com prontidão, que o tempo da espera se transforme em tempo de colheita. Que o dia da mudança se aproxime sem demora. Que a sorte me alcance quando menos esperar, mas quando mais precisar. Que as mãos que escolherem sejam guiadas pelo alto, que as escolhas feitas tragam o impacto de uma virada definitiva, que os valores ganhos não apenas tragam alívio, mas novas possibilidades, novas conquistas e um modo de viver mais leve, seguro e pleno. Que a mente esteja desperta para reconhecer os sinais, que a razão esteja em paz com a intuição, e que nenhuma voz negativa tenha espaço para gerar dúvidas no momento de agir. São Longuinho, intercessor dos momentos em que algo importante parece perdido, atua em meu favor para que o que ainda não chegou encontre o caminho até mim. Que nenhuma oportunidade se perca, que nenhuma combinação se desvie, que nenhum detalhe me afaste da chance que pode transformar minha realidade. Que meus olhos vejam com nitidez, que meu coração esteja tranquilo, e que minhas ações sigam com clareza, sem interferências que desviem o foco. Que a bênção de uma sorte abundante, desproporcional e decisiva se manifeste em minhas apostas, que os jogos feitos não sejam apenas tentativas, mas instrumentos da realização de uma nova etapa de vida. Santo Expedito e São Longuinho abrem caminhos onde tudo parece fechado, tocam destinos com cuidado que escapa à lógica dos homens,
e fazem o improvável acontecer como resposta direta a um chamado sincero. Que cada oração feita com fé gere movimento no céu, que cada palavra dita com esperança repercuta no invisível, e que a realidade aqui na terra mude como consequência da misericórdia de Deus atendendo a essas preces. Que meus passos em direção às apostas certas sejam confirmados com resultados tangíveis, que o desfecho de cada ação voltada a esse fim traga não apenas o ganho, mas a certeza de que algo muito maior agiu em meu favor. Que nenhuma confusão atrapalhe a lucidez necessária para escolher bem. Que o nervosismo não atrase a clareza das decisões. Que o medo de errar seja substituído pela fé naquilo que se espera. Que cada resultado favorável seja acompanhado de sabedoria para usá-lo bem, para transformar o que foi ganho em segurança, tranquilidade e oportunidade de ajudar quem também precisa. Que o dinheiro que vier por meio dessa sorte extraordinária sirva como ferramenta para reorganizar tudo aquilo que ainda está fora de lugar, para garantir estabilidade, para planejar com liberdade, para viver com dignidade. Que a sorte não passe por mim sem deixar rastro, mas que permaneça, que se manifeste em várias ocasiões, em diferentes formas, e que se mantenha viva como sinal da mão divina atuando em minha história. Peço que essa sorte vinda do alto seja também sinal de uma nova etapa. Que a fartura substitua a escassez. Que o otimismo supere o receio. Que a ousadia tome o lugar da estagnação. Que as bênçãos cheguem de maneira inesperada. Que os bilhetes certos encontrem minhas mãos. Que o valor ganho seja suficiente para mudar tudo que ainda traz preocupação. Que cada moeda venha com um novo significado. Que cada nota represente liberdade. Que cada conquista financeira traga alívio. Que os ganhos não apenas resolvam o agora, mas projetem o futuro. Que o hoje seja surpreendido por algo tão bom que o passado cheio de limitações seja apenas lembrança. Que o impossível se torne real. Que a espera seja recompensada. Que o desejo antigo encontre seu momento. Santo Expedito e São Longuinho, que vossas intercessões se tornem sementes lançadas no solo da realidade, e que o céu derrame aquilo que os olhos ainda não viram, que os ouvidos ainda não ouviram, mas que o coração já pressente, um tempo de sorte pura, certeira, transformadora. Que aquilo que parecia distante se aproxime, que o improvável aconteça, que o inimaginável se materialize. Que os acertos sejam repetidos, que os prêmios venham em sequência, que o êxito seja constante, que a abundância se instale, que as dívidas deixem de existir, que a insegurança dê lugar à celebração. Que tudo mude a partir do momento certo, com a aposta certa, no instante perfeito. Que esse seja o tempo em que o céu se incline a meu favor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.